Vamos começar a abrir nossas Bíblias no livro de Reis, o capítulo 15, ok? Como nós vamos estudar o capítulo 15, nós vamos ver que o capítulo 15 do livro de Reis, ele não tem muita coisa interessante. É a história de um povo, né, e seu trabalho. Nós vemos que aqui, nós vemos ainda Jeroboão, ele ainda continua reinando. Quem é Jeroboão? Jeroboão é aquele que Deus escolheu para comandar o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? Aquele povo que Abraão, através de seus filhos, eles começaram uma grande nação. A ideia era uma nação coesa, uma nação que fosse uma só, um só coração, um só ideal, um só projeto. Mas nós sabemos que o homem, ele consegue estragar tudo de bom que Deus faz. E Deus tinha a ideia de um povo forte, um povo magnífico. Mas, infelizmente, aquele que a gente às vezes mais espera é o que vai estragar tudo. E no caso do povo, Davi preparou todo o terreno para que se fizesse um templo, para que se fizesse uma nação forte, para que não houvesse divisão. E depois o seu filho acaba estragando tudo. Salomão, como a gente sabe, ele podia ser a maior maravilha do mundo. Poderíamos dizer que Salomão podia ser a primeira maravilha ou a segunda maravilha do mundo. Por quê? Porque Deus deu tudo para ele. Sabedoria, poder, poder de convencimento, boas palestras, convívio. Salomão teve tudo. Às vezes a gente tem um filho e a gente vê ele nascer e crescer, e a gente vê assim, nossa, como esse menino é inteligente, como esse menino é bom, E às vezes não acontece do jeito que a gente espera. Salomão, ele era filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Poderia ser Salomão podia ser o homem segundo o coraçãozinho de Deus. Por quê? Porque é filho, a turma fala que é filho de peixe, peixinho é. Mas no caso de Salomão não foi. Ele se tornou um peixe ingrato. Aí, Aias, dando um resumão, Aias, que era o profeta de Deus, ele chega para Jeroboão, que não tinha nada a ver com Salomão, e fala para Jeroboão, você vai reinar no lugar de Salomão. Você não vai dividir reino com ninguém. Pensar bem, Israel, o grande Israel de Deus, o magnífico povo, Deus pega e entrega para Jeroboão. E aí você recebe um grande prêmio, uma grande nação, um povo maravilhoso. E quanto a Roboão, que é o filho de Salomão, Deus dá um resto. Interessante isso aí, né? A Bíblia vai falar isso, resto. Mas só que esse resto que ele vai dar é como se fosse uma lâmpada que Deus não deixaria apagar por amor a Davi. Deus amava tanto Davi que ele deixou o resto, não deixou apagar uma nação. E quanto a Jeroboão, expulsou Jeroboão e ele foi tudo para o norte. 10 nações, poderosa. E aí então, o que você acharia se você ganhasse 10 nações e a outra pessoa ganhasse uma só? E aí nós vemos que
Jeroboão, ele se sentindo poderoso, ele começa, em vez de confiar em Deus, como Aias tinha prometido para ele. Aias falou para ele, o profeta, se você for fiel, se você fizer a vontade de Deus, eu estarei com você. Deus vai estar com você. Né? E aí vem o ser humano, a parte humana de Jeroboão. Não, eu não vou conseguir. Né? Eu não vou conseguir. Esse pessoal vai voltar para Jerusalém 2 vezes por ano ou 3. E quando voltarem vão acabar ficando por lá. Prestem bem atenção, é interessante você saber que isso era um grande plano de Deus, porque quando em Atos 2, Deus fala que 17 nações iriam estar no dia em que o povo recebesse o Espírito Santo e começasse a igreja, esse povo que estava no norte, esse povo que estava miscigenado, parte desse povo iria visitar Jerusalém. E nesse dia aconteceria o início da nossa querida igreja. Mas até lá houve muito sangue, até lá houve muito sofrimento, até lá houve muita decepção. E eu sempre falava, coitado de nosso Deus. Como Deus se sentiu durante esse tempo todo sendo traído pelo seu próprio povo, ajudando o povo e o povo traído. E nós vemos aqui no capítulo 15 do livro de Reis, um novo reino que substitui Roboão, que é Abias, filho de Roboão. Mas, se você estudar a Bíblia, você pode ter um probleminha, porque Jeroboão também teve um filho que chamava Abias. Interessante isso aí, né? Jeroboão teve um filho que chamava Abias, e Roboão teve um filho que chamava Abias. Interessante isso aí. Vocês viram na aula passada, dada pelo Léo, que ele fala que a mulher de Jeroboão, ela vai consultar o profeta Aias para ver se ele cura o filho dele. O filho dele era Abias. E ela muda as roupas, muda tudo para falar com Aias. E quando chega na porta, Aias fala, o que você quer, mulher de Jeroboão? Opa, não adiantou se fantasiar toda, mudar. Por quê? Porque Deus já tinha avisado Aias que a mulher dele ia chegar no outro dia. Olha, pessoal, se você for fazer alguma coisa errada, pensa 2 vezes antes de fazer. Por quê? Porque você não consegue esconder de Deus. Não é? Às vezes no nosso quarto, no nosso silêncio, ou na rua onde ninguém conhece, a gente quer fazer alguma coisa errada. E aí quer esconder de Deus. Vou esconder de Deus. Mas não dá para esconder de Deus. Quando Jeroboão falou para a mulher dele, vai lá consultar aí Aias. Ele, tá bom, marido, eu vou lá. Mas não vai desse jeito não. Coloca uma peruca, coloca outra roupa, coloca outro jeito, muda o jeito de andar, para ele não te reconhecer. Por quê? Porque eu, infelizmente, ele falou para mim ser fiel a Deus e eu não sou fiel. Eu andei através de outros deuses, eu ajoelhei diante de outros deuses. Eu não tenho coragem, é um covardão, né? Um covardão. Errou, agora não tem coragem. Aí manda quem? Manda a mulher. Aí você é mulher. Mas marido, o homem da casa quer você. Não, mas vai você. E quando ela chega lá na porta, o profeta, cego já, por causa da idade, ele fala, então, mulher de Jeroboão,
O que você veio fazer aqui? Como dizer, mas como você sabe que sou eu? Então, para você ver que a gente não pode esconder as coisas de Deus. A gente tem que ser honesto para com Deus. Por quê? Porque Deus sabe os nossos mais íntimos segredos. Eu lembro que uma vez no Enoque, eles fizeram palestra sobre o quarto escuro. O quarto que todos nós temos e que a gente vai colocando as coisas que ninguém quer. Que a gente coloca as coisas que a gente não quer que ninguém saiba. Né? A gente põe lá. Mas acontece que esse quarto escuro é escuro só para nós. Para Deus não é. Ai, como é triste, né? Como é triste, para Deus não é. Então, no capítulo 15, quando fazia já 18 anos que Jeroboão estava reinando, vai começar a reinar Abias, né? Aí nós vamos falar assim, puxa, Abias, né? Vai copiar o avô, ou bisavô, que é o certo, que era Davi. Aí o que acontece com Abias? Abias vai copiar, é o pai dele. Oh, pera aí, vai copiar o pai? O pai só fez coisa errada. Ou, pior do que isso, vai copiar quem? A avó. Vocês sabiam? A avó tem poder sobre os filhos, né? Por quê? Porque a avó tem um jeitinho especial de falar com os filhos. E a avó de Abias se chamava Maaca. Ela era a mãe de Absalão. Então, ela tinha a ruindade em seu coração, porque ela adorava ídolos. Ela não só adorava ídolo, e vocês vão ficar estupefatos com a notícia. Ela criou dentro do povo uma coisa que a gente vê hoje em dia, a gente acha, mas que escândalo, mas que sociedade é essa? Os prostitutos cultuais. Dá para imaginar uma coisa dessa? O povo de Judá, que Deus falou, olha, vai ser uma luz, né? Essa mulher criou o seu neto, inculcando na cabeça dele, e aí ele vai ser um péssimo rei. Mas não podia ser menos do que isso. Por quê? Porque a avó resolveu introduzir em Judá deuses que Deus detestava. Aí a gente vê por que o povo é tão castigado, é tão judiado, porque eles não mereciam outra coisa. Filhos que fazem coisa errada, o pai tem que dar palmada para entrar no caminho certo. Mas aí, Deus começa a ficar chateado. Interessante que pessoas más não duram muito, ainda bem, né? Ele vai durar só 3 anos. Desculpa, é esse dedo aqui, porque esse aqui não funciona. Só 3 anos. Por quê? Mas durante esses 3 anos, ele vai guerrear contra o povo de Jeroboão. Vocês estão lembrados o que Deus tinha determinado para Roboão? Não quero guerra entre irmãos. Eu não quero que vocês briguem com o povo de Jeroboão. E para Jeroboão falou a mesma coisa, eu não quero que vocês briguem com o povo de Judá. Foi a mesma coisa que não falar nada, né? E eles acho que entenderam ao contrário, né? Entenderam assim Deus falando, vai lá e pegue Jeroboão, vai lá e pegue Roboão, e engalfinhe um com o outro.
Mas não, Deus falou, eu não quero isso. Eu não quero. Eu quero que vocês se deem bem. Deus separou o povo, mas Ele não queria o mal do povo. Ele queria o bem. Vamos ver lá, 15:1. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar começou a reinar sobre Judá. Ô, Jane, pega lá o meu óculos. Ok? E andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito. Aí, agora ele me salvou. Ele trouxe o óculos. Andou em todos os pecados que o seu pai havia cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor Deus, seu Deus, como o coração de seu pai Davi. Uma coisa importante aqui, prestem bem atenção. Ele fala, olha, ele foi um cara mau e não andou nos caminhos de seu pai Davi. Mas ele não fala de Salomão. Não, né? Ele não fala de Salomão. Por quê? Porque Salomão foi um mau exemplo. Então, o que ele vai falar assim? Abias vai reinar, mas Abias era mau. Ele andou nos conselhos de Maaca e não de seu avô Davi. Olha, vejam bem, pegou mau exemplo de uma pessoa e da pessoa melhor mesmo não pegou. Então, pessoal, nós temos que pegar exemplo de pessoas que querem o nosso bem, e não do que quer o nosso mal. Porque é triste você ler uma coisa dessa no livro de Reis, que aquele que era para ser grande, pegou um reinado maravilhoso. Vocês sabem como é que era chamada naquela época Jerusalém? Cidade Luz. Olha que coisa linda. Roboão recebeu como presente para reinar uma cidade que brilhava pela quantidade de ouro e de projetos maravilhosos que Salomão fez. Ele devia ficar feliz, e o seu filho deveria ficar mais feliz ainda. Por quê? Poxa, eu estou reinando nessa maravilha aqui. Mas, em vez disso, ele fez o que era mal diante de Deus. E, às vezes, nós somos ingratos, porque Deus nos dá tudo. Eu estava pensando, como os jovens, às vezes, hoje em dia, é ingrato. Porque eles têm tudo. Tudo. O que nós não tínhamos. Eu lembro quando eu era pequenininho, bem pequenininho, mas muito tempo, hein? Bem pequenininho, o meu carrinho eu fazia cortando sabugo de milho e fazendo rodinha e colocando outro sabugo inteiro para passar. Era a minha alegria. Hoje você dá um tablet, o filho olha e fala, nossa, mas isso aqui está atrasado. Nossa, esse não é tão moderno. Mas o que adianta eu dar uma coisa moderna se você não dá valor para ele? O que adianta eu dar uma coisa moderna se você vai jogar, vai brincar, ver coisas porcaria, mas não estuda com ele? Se você bobear, nem a Bíblia está baixada no seu celular para você poder passar brincando por ela. E foi o que aconteceu com o nosso rei Abias. Vamos lá no versículo 4. Mas por amor de Davi,
o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quando lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias. Deus é um Deus maravilhoso, né? É um Deus fantástico, mas Ele não quebra a promessa dEle. Ainda bem, né? Ainda bem que Ele não quebra a promessa. Você já pensou se Deus fosse que nem a gente, quebrasse promessas? Ele fala assim, olha, embora Abias seja ruim, embora seja tudo errado, eu não vou apagar a lâmpada que está em Jerusalém. Como é que pode, se nós pensarmos? Davi teve seus pecados, mas assim mesmo Deus o chama segundo o coração de Deus. E você sabe o que é pior para Deus, o que Deus mais detesta? Idolatria. Idolatria. Se você estudar a história de Davi todinha, você vai ver, Davi nunca foi idólatra. Nunca se ajoelhou diante de outros deuses. Ele pecou, porque era humano. E quando pecava, ele se derramava diante de Deus e falava, olha, pequei contra o Senhor. Interessante que isso é para a gente aprender também, ter uma aula sobre isso. Porque ele não fala, olha, eu sou um pecador, eu sou errado mesmo, eu não tenho jeito, eu pequei contra aquele casal, agora... Não, primeira coisa que Davi fazia é, eu pequei contra Deus. O nosso pecado, primeiro, quando a gente peca, é contra Deus. Por quê? Porque Deus espera da gente fidelidade, e a gente é infiel. Entendeu? Mas aí, quando você fala, olha, primeiro pecado é contra Deus, o segundo é contra a minha nação, as pessoas que confiavam em mim. Então Deus fala para eles, olha, foi uma promessa que não vai ser quebrada. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto ao mais atos de Abias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais, sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Os dois irmãos, um chamado Abias e o outro chamado Asa. Asa não dá para você esquecer, é só lembrar nos passarinhos, nos bichos que tem asa. Asa foi... E você vê, os dedos são iguais? Não são iguais, graças a Deus. Graças a Deus. E Asa não era igual a Abias. Interessante isso aí, né? Asa vai fazer uma coisa que engrandece o nome de Deus. Olha, Asa vai fazer uma coisa que deixa Deus contente. Diante de tanta coisa errada para trás, Asa vai mudar um pouco, vai dar um refrigério, para que a lâmpada fique mais acesa e para que nunca se apague do povo de Israel. Vejam bem quem era Asa. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. Interessante que ele vai sempre usar os dois reinos para falar, usa um reino para falar do outro. Quando, no 20º ano reinava Jeroboão. E nesse 20º ano de Jeroboão, Asa começou a reinar em Judá. Jeroboão já estava velhinho já, né? Porque ele começou a reinar com 41 anos, agora está no 20º ano, então ele já tá bem velho já. Aí Asa começa a reinar, 41 anos reinou em Jerusalém.
era o nome de sua mãe, Maaca, filho de Absalão. 41 anos reinou. É sinal que Deus estava contente com ele. 41 anos. O outro reinou 3. Já foi chutado. Agora esse vai reinar 41 anos. Mas o interessante, olha o interessante. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Eles vão usar sempre Davi para se referenciar da coisa melhor que existe. Né? E os outros, pior. Então a gente tem que usar o que é melhor. Ele vai usar Davi como referência. Então Davi fez o que era bom, como Davi, seu pai. Porque tirou das terras os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seu pai fizera. Olha, ele tirou tudo. Lembra de Salomão? Salomão fez um monte de lugares para se adorar, né? Depois veio o Roboão, continuou. Depois veio Abias, continuou. Agora vem Asa e arranca tudo. Arranca tudo. Eu não quero esse tipo de coisa aqui em Jerusalém. Eu não quero apodrecer essas maçãs aqui, porque elas vão contaminar as outras. E é interessante no capítulo 13, que Maaca, a que instituiu aquela podridão de porcaria dentro do povo de Israel, olha o que vai acontecer com ela. Né? Até Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito ao postes ídolos uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Olha que coragem desse homem, de Asa, né? Vejam bem, coitado de Asa. Ele está enfrentando um povo, um costume. Ah, não, mas isso é costume da época. Até hoje, né? Ah, mas por que você está fazendo isso se é errado? Isso é costume. Rapaz, acaba com esse costume, porque Deus não se agrada disso. E a gente tem que fazer o que Deus se agrada. A rainha-mãe, né, ela instituiu essas porcarias todas dentro do reino. Mas agora surgiu um homem, né, ou neto, ou bisneto, né, que fala assim, não, e você não vai ter mais poder não, viu? Você não vai ter mais poder. Tira ela do poder, tira ela do templo, tira ela do meu palácio. Eu não quero que ela dê pitaco mais no povo. E ela devia ser poderosa, hein? Ela devia ser muito poderosa, né? Porque ela fazia o pessoal, construía as coisas dentro de Jerusalém. Tem que ter muita coragem, tem que ser muito poderosa. Os altos, porém, não foram tirados, todavia o coração de Asa foi todos os dias totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. No 16, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e ficou em Ramá, que a ninguém fosse permitido de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. O Jeroboão, que agora já é Baasa, que está reinando, ele se aproximou de Jerusalém e edificou uma obra lá para invadir Jerusalém. Ramá ficava a 2 horas dos soldados para invadir Jerusalém. Então, Baasa foi tentar fazer uma edificação para quê? Para invadir Jerusalém. Eu só não entendo uma coisa, eu não sei se eles são burros ou se fazem, né? Porque Deus não tinha proibido guerra entre irmãos. E Deus não tinha falado que em Jerusalém ele ia deixar um povo que iria ficar para sempre? Como falta de entendimento de Baasa de querer invadir. E nós vamos ver que quando Asa se sentiu ameaçado,
quando ele se sente ameaçado, porque estão construindo ali uma obra, e daquela obra eles iam invadir Jerusalém, ele entra em contato. Um dos primeiros erros que a gente comete é não confiar em Deus, ok? Não confiar em Deus. Ah, mas o inimigo está aqui às portas da minha casa. Não tem problema, ele está às portas, mas não está dentro de casa. Você tem que confiar em Deus. Mas Asa não confiou, né? Você lembra o maior problema de Israel? É não confiar em Deus e tentar dar um jeitinho. Depois de velho, Asa vai querer dar um jeitinho. Qual era o jeitinho? Fazer um acordo com o rei da Síria, Hadad. Fazer um acordo com o rei da Síria, agora ficou apertado. Em 2 horas, marchando, eles chegam a Jerusalém. E às vezes é o conselho, né? Os conselheiros que matam, né? E agora? Eles vão invadir Jerusalém a qualquer hora. Em vez de dobrar o joelho e pedir para que Deus continuasse firme, protegendo Jerusalém, não, eu vou dar o meu jeitinho. Quantos de nós não quer dar jeitinho também, né? A gente sempre está querendo dar jeitinho. E o jeitinho é que leva a gente para o inferno. É o jeitinho que leva a gente para o inferno, né? Não é o sofrimento, não é a chibatada, não é a aflição, mas o jeitinho que a gente quer dar para resolver. E aí, então, ele vai procurar Hadad, vai procurar Síria, que é poderosíssima na época, e chega lá e leva um monte de ouro, um monte de presente. É ouro que o Davi acumulou, guardando, porque falava assim, para o meu povo. E aí vai oferecer a Hadad, para eles invadirem, né, o povo de Jeroboão, Ramá e destruir. E é o que vai acontecer. Não tem problema, Asa, deixa comigo. Olha, quando você pagou o suficiente e vai lá e destrói Ramá. Destrói Ramá e deixa sem nada. Então, meus irmãos, perfeito? Não. Por que será? Porque perfeito só o nosso Jesus Cristo. Ok? Às vezes as pessoas querem ser perfeitas, mas tem que vigiar. Como diz a Bíblia, aquele que está de pé, vigie para não cair, né? Aquele que quer chegar ao céu, dobra o joelho e peça perdão, porque você é servo. E como servo, você tem obediência a alguém maior. Então Asa tomou toda a prata, ouro restante nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tiblim, filho de Rezion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata, ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retirem de mim. Lembra que eu falei para você que ele pegou o ouro do templo? Para começar, não era dele, era do povo. Mas ele, como rei, ele podia fazer isso. Mas ele consultou a Deus primeiro. Você não vê que ele foi consultar a Deus. Antigamente, quando você ia entrar em guerra, a primeira coisa que você fazia, você consultava a Deus. Você ia lá no profeta e falava: profeta, consulte a Deus. Devo ou não devo fazer isso? Aí o profeta ia lá e consultava. E Deus falava não. Ou Deus falava sim. Quando Deus falava assim, ele falava: eu vou estar contigo nessa batalha e você vai vencer. Quando ele falava não, ele falava: não faça isso que você vai perder. Mas com medo da resposta, isso acontece sempre com a gente, com medo da resposta, às vezes você prefere esconder de Deus. Eu lembro que tem uma história
há muito tempo, que tinha uma festa de carnaval, festa da carne. Aí, ó, a filha chega para a mãe, chega para outra irmã e fala assim, e aí, vamos pedir para a mãe, para a gente ir nessa festa? Né? Ela fala, não, se a gente pedir para a mãe, ela não vai deixar. Poxa, então como é que nós vamos fazer? Eu estou querendo. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos pular a janela e vamos. Né? Até nós usamos de subterfúgio. Deixamos de consultar aquela pessoa que quer o nosso bem. Para quê? Para fazer a nossa vontade. Asa, ele tinha que consultar a Deus. Deus, estão fazendo aí uma muralha ali em Ramá, para ir pedir que alguém passe de lá para cá e daqui para lá, e para eles invadirem aqui, é 2 pulinhos. Senhor, meu Deus, protetor de Israel, de Judá, o que eu devo fazer? Era simples, né? O que eu devo fazer? Lembra que quando o Jeroboão, o filho, ficou doente, ele mandou lá, quando mandou, Deus já tinha falado com o profeta? A mesma coisa ia acontecer. Quando chegasse próximo, ia falar, e Deus ia falar para Semaias, que era o profeta. Fala para ele, isso. Não, né? Mas em vez disso, o que ele fez? Pega o tesouro que está no templo, que foi adquirido pelos seus antepassados para ficar no templo, e a gente ajunta tudo e vai dar para um cara que a gente não gosta, que é gentil, não é povo de Deus, um cara que a gente não gostaria nem que passasse na nossa frente, porque é um pecador, um cara que a gente detesta. Mas espera aí, você está pegando coisa de Deus para dar para aquele homem? Sim, porque infelizmente eu sou refém do medo, eu sou refém do desespero, né? E aí então ele vai fazer isso, ok? Vamos adiantar aqui. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. Feriu a Lion e Adã, e Abel e a Bet-Mascá, e todos os distritos de Quimirote, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e ficou em Tirsa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá, que todos, e sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e as suas madeiras com Baasa, que Baasa a edificou contra elas. Edificou o rei Asa a Gibeá de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais atos de Asa, todo o seu poder e tudo quanto fez, e as cidades que edificou porventura, não estão escritos no livro de história dos reis de Judá. Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés e descansou Asa com seus pais. Com ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Agora a gente vai lá para Israel. Até agora a gente estava em Judá. Interessante como Deus, né? Ele vai trocando. Né? Vai trocando. Por quê? Para Deus é tudo um povo só. Até aqui. Né? Nós vamos caminhar mais para frente e nós vamos ver o que vai acontecer. Mas até aqui, Deus só queria dar uma lição para Israel. Né? E uma lição para Judá. Por isso agora nós vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Nadab, de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa. Ele sempre vai usar o outro reino como base. Quando fazia 2 anos de Asa. Reinou sobre Israel 2 anos. Nós estamos falando sobre o de 3. Aqui ele vai falar assim,
Ele reinou 2 anos. Andou nos caminhos de seu pai, no pecado com os que seu pai fizera pecar Israel. 2 anos e pecou. E só pecou. E fez outro pecar. Ele conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Zacar, e o feriu em Gibeton, que era o filisteu, quando Nadab e todo Israel cercava Gibeton. Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab, passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, preste bem atenção, olha as maldades. Você cria maldade? Se você faz coisa ruim, não se preocupe não, viu? Você não vai colher coisa boa. Se você faz pensamento ruim, se você deseja coisa errada para os outros, não se preocupe, você não vai conseguir coisa boa. Vejam bem, logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou segundo a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo Aias, o silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelo que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara o Senhor Deus de Israel, quanto ao mais atos de Nadab, e tudo quanto fez porventura, não estão escritos no livro de história do rei de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Meus irmãos, não irrite Deus. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amor, como a turma fala, mas a justiça está ligada ao amor de Deus. Vejam bem, Jeroboão fez tanto, nunca esqueçam desse nome, mal, ruim. Jeroboão fez tanto, que chegou uma hora que o copo transbordou e a mão de Deus se fez presente. Ele fez surgir outra pessoa que acabou com a raça dele. Já aquele ditado, eu vou acabar com a tua raça? Hoje em dia ainda a gente se ouve muito falar nisso, né? Quando a pessoa está com raiva. Eu vou acabar com a tua raça. Por quê? Naquela época, acabar com a raça é acabar com toda a geração. Não deixar ninguém para erguer a mão e falar assim, eu posso assumir o trono. Não vai assumir. E daqui, o povo de Israel, ladeira abaixo, só caindo. Vamos orar? Nosso